Boa tarde a todos. Invocando a proteção de Deus e em nome do povo guamarense, eu declaro aberta a presente sessão. Verificando que temos 4 vereadores no plenário e os demais vereadores estão no recinto da casa, passo a palavra para o redator de ata, para ler a ata da sessão anterior. Presidente desta casa, sou eu, Miranda. Aqui eu saúdo os demais vereadores presentes. Boa tarde ao público em geral. Ata da sessão ordinária, realizada em 20 de outubro de 2015. Aos 20 dias do mês de outubro de 2015, na sede da Câmara Municipal de Guamaré, Rio Grande do Norte, plenário vereador Luiz Gonzaga do Carmo, com endereço na rua Capitão Vicente de Brito, sem número, Centro, Guamaré, Rio Grande do Norte, às 15 horas e 15 minutos. Reuniram-se em sessão ordinária os vereadores Edson Siqueira, Damião Rodrigues, Eudes Miranda, Diva Araújo, Gustavo Henrique, Miranda Júnior, Edinor de Albuquerque e Lisete de Negreiros. O presidente, invocando a proteção de Deus e em nome do povo guamaraense, declarou abertos os trabalhos. Verificando o número legal e o quórum dos vereadores, o presidente declarou aberta a sessão e convidou o redator de atas para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Em fase de expediente, o redator procedeu com a leitura e aprovação da ata da sessão realizada no dia 13 de outubro do ano em curso. A mesma foi aprovada sem restrições. Concluída com a leitura da ata, procedeu com a leitura do expediente do dia, que constou a seguinte matéria: projeto de resolução que trata do nome do plenário de baixo do meio. Projeto de resolução trata do ponto eletrônico e funções. Autoria, Presidência do Poder Legislativo. Comunicado de número 003/2015 da Assessoria Técnica ao Programa Turismo Bom. Observando não haver oradores inscritos para se pronunciarem na tribuna, o presidente passa a ordem do dia, pedindo a quebra das formalidades para que se pudesse votar nos 2 projetos de resolução. Projeto de resolução que trata do nome do plenário, anexo, de baixa do meio e da outras providências. E o projeto de resolução que trata do ponto eletrônico que regula cargos e funções no âmbito do Poder Legislativo e da outras providências. Autoria, Presidência do Poder Legislativo. Pela ordem, o vereador Gustavo Henrique disse que os 2 projetos tinham uma finalidade tão somente de formalizar o entendimento adotado anteriormente. Portanto, ele disse que, em nome da Comissão de Justiça e Redação, não se opunha à quebra das formalidades e sugeriu que aprovasse hoje mesmo. O presidente pôs a quebra das formalidades em votação, dizendo que quem aprovasse permanecesse como estava e quem não aprovasse que se manifestasse ao contrário. Aprovada por 8 votos. Em seguida, o presidente colocou em discussão os 2 projetos de resolução. Não havendo quem quisesse discutir, o presidente colocou os 2 projetos em votação. Os projetos foram aprovados por 8 votos. Não havendo nada mais a tratar na ordem do dia, o presidente passou para as comunicações parlamentares, dando prazo regimental de 6 minutos para cada edil se pronunciar. Com a palavra, o vereador Edson Siqueira. Lembrou que já passamos mais de 30 dias sem água da CAERN e que a água que está sendo distribuída é do município e que já estão chegando os papéis de conta de água, obrigando a população a pagar uma coisa que não usou. Sugeriu ao presidente que convocasse uma comissão de vereadores
para que faça uma visita ao superintendente da CAERN ou o assessor do governador para que se resolva esse problema. Não dá água porque não tem como resolver. E esse é um assunto que sempre tem sido discutido nesta casa e nunca é resolvido. O edil sugeriu ao presidente que juntos possam ir a Natal para que essas contas de água não sejam pagas, para que o povo não tenha mais prejuízo do que já tem. Ressaltou que deveria oficializar o prefeito a acompanhá-los, a superintendência da CAERN, para que seja tratado esse assunto. Falou que acredita que tanto o gestor quanto o município estão tentando resolver o problema da água. Informou que outro assunto a tratar é que as pessoas andam o procurando em busca de curso como QSMS, Primeiros Socorros e DNR 20, que é o que as empresas estão procurando. Questionou como um pai de família, casado ou solteiro, vai conseguir um curso de QSMS por R$ 96. Como esse pai de família vai conseguir fazer um curso de NR20 por intermediário que custa R$ 200? Ou Primeiro Socorro de R$ 20? Disse que estava sendo procurado por muitas pessoas, mas ajudava no que podia. Lembrou também que esse ano e no ano passado já tinha tratado desse assunto nesta casa, junto à secretária de Indústria e Capacitação, junto à secretária de Ação Social, para que se fizesse um convênio ou um compromisso com o Promatec, para que a empresa viesse prestar esses cursos ao povo de Guamaré. Ressaltou que o nosso município tem condições de fazer uns cursos básicos para que as empresas, a Petrobras, contratem essas pessoas. Disse ficar triste quando sabe que 80% desses trabalhadores que ocupam essas empresas são de fora e apenas 20% ou 10% é o povo de Guamaré. Disse chamar a atenção do secretário de Obras para que reveja essas empresas que prestam serviços aos municípios para que empregue os filhos de Guamaré. Com a palavra, a vereadora Lisete de Negreiros. Disse se associar ao vereador Edson Siqueira, para que se possam formar uma comissão e irem a Natal, conversar com o diretor da CAERN e ver a possibilidade dessa água que não tem como ser cobrada. Chamou a atenção para um tema já debatido aqui muitas vezes: a questão das carretas que trancam as vias públicas nas laterais do Santuário Nossa Senhora da Conceição, onde fica impossibilitado passar. Informou que queria chamar a atenção do secretário de Obras para que fiscalize a praça, porque sempre o prefeito está mandando consertar e sempre as laterais da praça estão todas quebradas, por motivos dessas carretas estarem ali acostadas. A edil também chamou a atenção das empresas que ganharam as licitações das reformas dos prédios públicos de Guamaré, para que elas tenham cuidado de mandar pagar os restos, de mandar pegar os restos de tijolos, restos de materiais que sobram das obras, porque ficam nas vias públicas e isto está afetando os moradores e que a secretária de Meio Ambiente ou os órgãos responsáveis tomem as providências. Com a palavra, o vereador Edinor de Albuquerque. O edil disse que tinha vergonha da forma que a CAERN vem tratando a população de Guamaré, pois já ouviu da CAERN que eles não vêm tratando, que eles não têm solução nenhuma para o problema da água.
mas querem receber no final do mês a fatura do povo de Guamaré. Lembrou que mais ou menos no mês de agosto houve um movimento em Macau, pedindo que não se pagassem as contas de água. Então, o mesmo ficou aguardando o posicionamento da CAERN em relação a Guamaré, pois o mínimo que eles poderiam fazer era não faturar o mês de agosto. Lembrou que enviou um ofício de número 030/2015 à CAERN, endereçado ao diretor da CAERN, doutor Marcelo Saldanha Toscano, pedindo a exclusão do faturamento do mês de agosto de 2015, em decorrência de água não ser imprópria para o consumo humano. E no final do ofício ainda exigiu que se mandasse uma água de qualidade, pois a que viera não era de qualidade e imprópria para o consumo humano. Informou que já foi à CAERN 3 vezes, pedindo a resposta deste ofício, mas que ainda não obteve essas respostas. Porém, o faturamento de agosto e de setembro chegou na casa de cada morador de Guamaré. Propôs usar a estrutura jurídica da Câmara de Guamaré e fazer uma ação coletiva contra a CAERN, porque, na verdade, o que ele está fazendo é um estelionato, porque está vendendo um produto que não tem, e, através desta ação coletiva, suspender, diante de uma liminar, o pagamento de todas as contas. Com a palavra, o vereador Gustavo Henrique. O edil disse não só se associar ao colega Edinho na questão da água, mas integralmente, e que só o mesmo, através de suas palavras, descreveu muito bem o momento em que a gente vive. Disse que na última terça-feira viu o blog Guamaré em Dia noticiar que o prefeito responde à oposição com trabalho. Falou que espera que mais tarde ele publique uma matéria dizendo que o prefeito responde à situação também com trabalho. Lembrou que o que falou na tribuna foi o que Vossa Excelência, vereador Edson Siqueira, falou agora. Criticou duramente o secretário de Obras, que permite essa avalanche de pessoas estranhas para exercer funções que não colidem com a falta de capacitação. E as pessoas são admitidas e não se sabe de onde vêm. Vossa Excelência, vereador Edson Siqueira, criticou duramente o secretário de Capacitação, que não dá sequer cursos básicos para as pessoas se empregarem na Petrobras. E também Vossa Excelência falou da questão da água. Disse, inclusive, que o prefeito acompanha isso de perto. Ressaltou que esse problema da água jamais vai ser resolvido através da CAERN e que montar comissão e a Natal atrás dessas pessoas é perca de tempo. Disse que no máximo é buscar um mecanismo que as pessoas parem de pagar aquilo que não recebem. Disse que o problema da água nós tínhamos que resolver, pois temos orçamento, temos tecnologias, saída. Então vamos resolver. Ressaltou que a vereadora Lisete foi muito enfática, mas habilidosa com as palavras. Porém, aquilo que está acontecendo em frente à sua casa pode ser tranquilamente qualificado como esculhambação, desordem pública. Informou que as vias públicas do centro da cidade ficam completamente obstruídas. Lembrou também que há uma lei que essa legislatura criou para evitar aquilo, mas se a lei nem publicada foi. Disse que tinha que olhar o problema e resolver. Falou que temos uma guarda municipal altamente qualificada, equipada, e fica se perguntando a dificuldade de ir ali e enquadrar todo mundo, seja quem for, e dizer que ali não pode estacionar. Identifica
sinaliza e se o sujeito parar, vão lá, atua, é lei no município de Guamaré. Não havendo mais quem quisesse falar, fazer uso da palavra, o presidente Eudes Miranda convidou os senhores vereadores para participarem nesse dia 26 a uma sessão solene no anexo da Câmara Municipal, embaixo do meio, em comemoração ao 80º ano de vida daquele município. Não havendo mais nada a tratar, o presidente agradeceu a Deus por mais uma sessão, agradeceu ao público presente, a imprensa local, a presença do ex-vereador Valdir Moraes e em seguida deu por encerrada a presente sessão, antes marcando uma nova para o dia 26 de outubro do ano em curso, no prazo regimental às 15 horas. O mesmo determinou a mim, o Zileide Queiroz Freire, redator de atas, que eu redigisse a citada ata, porque foi atendida de imediato e recolhida as assinaturas dos vereadores presentes. Expediente do dia. Projeto de lei número 038/2015. Dispõe sobre a alteração da lei de número 631/2004, da outras providências. Autoria, Poder Executivo. Projeto de lei de número 039/2015. Institui a nota fiscal eletrônica de serviços no município de Guamaré, Rio Grande do Norte, e da outras providências. Autoria, Poder Executivo. Requerimento de número 025/2015. O presidente desta Casa de Leis, na forma regimental, vem requerer que seja inserido na ata um voto de profundo pesar pelo falecimento de Maria Isidro Silveira, mais conhecida por Dona Maria Tereza. Requer ainda que dessa moção se dê ciência à família enlutada. Autoria, vereador Eudes Miranda da Fonseca. Justificativa. Foi com enorme consternação que recebemos a notícia do falecimento da senhora Maria Isidro Silveira, mais conhecida por Dona Maria Tereza. Nasceu em 18 de março de 1917. Com 98 anos de idade, deixa 12 filhos, 25 netos, 35 bisnetos e 4 trinetos. Nasceu e se criou em Maniceiro. Tem sua história marcada pelos tempos difíceis, mas sempre soube levar a vida com respeito e maestria. A sua morte certamente deixa profundas saudades no seio de sua família. Além disso, pelas amizades que desenvolveu em vida. Também deixa uma imensa lacuna entre os seus amigos, constituindo irreparável perda ao nosso convívio. Autor, presidente desta Casa Legislativa, o vereador Eudes Miranda da Fonseca. A leitura do expediente. Quero registrar aqui a presença do vereador Miranda Júnior, que faz presente aqui na casa, como fala bem o vereador na Casa do Povo. E vendo que há um vereador inscrito, eu passo a fazer uso da tribuna, eu passo a palavra para a vereadora Diva Araújo, com prazo de 10 minutos. Senhor presidente, caros colegas vereadores, vereadoras, meus senhores, minhas senhoras, boa tarde a todos. Venho aqui hoje me somar aos demais vereadores que se encontram descontentes e injustiçados com o ocorrido nos festejos referente ao aniversário dos 80 anos da comunidade de Baixa do Meio. Em especial durante as comemorações ocorridas na Escola Municipal Professora Maria Madalena da Silva. Em alusão aos festejos do distrito,
foi-me solicitada, através de uma liderança partidária local, que iria participar do evento, um resumo biográfico desta vereadora a ser exposto durante a Feira de Ciência e Cultura, que seria realizada na escola supracitada, em homenagem aos representantes dos munícipes que ali residiam. Posteriormente, chegou ao meu conhecimento a ocorrência de uma reunião encabeçada pelo atual diretor da escola, o senhor André Bertoldo, em que este determinou que as exposições biográficas dos atuais vereadores ficariam restritas a apenas alguns nomes, minoria desta Casa Legislativa, comportamento e atitude que afronta diretamente os princípios constitucionais da isonomia, igualdade e da liberdade de expressão. Todos nós, vereadores, que compomos este Poder Legislativo Municipal, recebemos votos dos eleitores que também residem na comunidade de Baixa do Meio. Todos nós temos representantes partidários, lideranças políticas, amigos que nos acompanham, nos auxiliam em nossos trabalhos, que moram naquela comunidade e que gostariam de ver a história do seu representante sendo retratada. Nós não somos apenas representantes da comunidade de A e B ou C. Nós fomos eleitos pela população guamaraense como um todo, englobando a sede de Guamaré, o distrito de Baixa do Meio e todas as demais comunidades. Nós temos o dever de atendê-los e servi-los sem quaisquer distinções. Do mesmo modo, devemos ser respeitados de forma paritária, sem diferenciações. E aqui eu venho indagar porque foi dado este tratamento diferenciado por este cidadão que se encontra temporariamente em um cargo de diretor. Este diretor da Escola Maria Madalena, como gestor de uma escola, em que se tem o dever de difundir a educação e os preceitos básicos de convivência em sociedade, vem fazer distinção e, até certo modo, praticar discriminação entre os vereadores representantes do povo deste município. Pelo que me consta, inclusive, ele não apresenta qualificação técnica nem profissional para estar assumindo este cargo de diretor escolar. Segundo informações, o mesmo não atende aos requisitos mínimos e necessários estabelecidos pela normativa do sistema educacional. Não é servidor público municipal, estável, nem tem graduação no âmbito educacional para exercer o cargo de diretor de escola municipal. Deverá ser eleito pelo voto secreto, direto, indevassável da comunidade escolar, mediante um colégio eleitoral, como também ser profissional, magistério, com curso de graduação de pedagogia ou licenciatura plena em disciplina específica, com experiência mínima em magistério de 3 anos e o curso de pós-graduação em gestão escolar. O candidato deverá comprovar ser servidor público municipal efetivo e estar vinculado à escola em atividade plena no mínimo de 2 anos. Acredita até que caberia, por parte da Secretaria de Educação Municipal, rever o ato que concedeu a posse a este cidadão. Caros colegas vereadores, quero dizer que respeito aos que participaram do evento digno de honras merecidas, porque trabalhamos diuturnamente por este povo
Entretanto, não poderia ficar calada diante de tal situação. E aqui venho pedir providência por parte da Secretaria de Educação Municipal, porque este episódio não se pode repetir e pessoas como esta não podem continuar a ocupar cargos importantes como este. Incluindo, senhor presidente, quero que este episódio, ora relato, seja registrado nos anais desta Casa Legislativa em sua íntegra. Meu muito obrigado a todos. Verificando que não há mais um vereador inscrito, e após a leitura do expediente, onde tem 2 projetos de lei do Executivo, encaminham as comissões, passa a ordem do dia. Não havendo nada tratado na ordem do dia, passa as comunicações parlamentares com prazo de 6 minutos a cada vereador. A palavra está facultada a quem queira fazer uso da palavra. Essa palavra, senhor. A palavra é do Elisete. Boa tarde a todos presentes. Eu gostaria de falar sobre a colocação da vereadora Nívia Araújo. Eu não estive presente ao evento porque eu tinha médico pela manhã no dia seguinte e não pude vir e estar no evento. Mas fiquei muito triste em saber do ocorrido, porque inclusive na semana anterior, eu acho, esteve aqui uma pessoa, se dizendo encaminhada lá do diretor da Escola Maria Madalena e pedindo as nossas biografias. E eu, achando que realmente eles iam expor as nossas biografias, fiz com o maior cuidado e vim deixar aqui na sexta-feira. Até então, eu não sabia de nada. Aí perguntei até a menina que trabalha aqui na Câmara se a pessoa tinha vindo pegar já. Ela disse não. Eu fiquei responsável de levar essas biografias. E eu fui e entreguei a minha biografia a ela. E quando foi, eu acho que no sábado, ou foi no domingo, eu não lembro, não recordo bem, eu falei com a vereadora pelo WhatsApp. E ela foi e me colocou essa situação. Se eu já estava sabendo. Eu disse não. Até então eu entreguei sexta-feira o pedido que foi feito. Não estou sabendo de nada. E achei até que tinha sido um mal entendido, sei lá o quê. Mas na realidade aconteceu isso realmente. Então é muito triste, porque nós fomos eleitos pela população de Guamaré. Então, quando diz Guamaré, os distritos que fazem parte de Guamaré, e Baixada do Meio, pelo meu entendimento, é um distrito que faz parte, a metade é um distrito que faz parte de Guamaré. Então, não podia haver esta exclusão. É a mesma coisa que uma escola daqui de Guamaré fizesse um trabalho desse e solicitasse as biografias apenas dos vereadores de Guamaré. Então, isso me deixou muito triste, porque nós fomos eleitos pelo povo, a população de Guamaré, e não pelo grupo. Não existe o voto distrital ainda, Se houvesse o voto distrital, então tudo bem, porque teríamos os distritos que iriam votar em determinados candidatos. Então nós seríamos representantes daquela localidade, mas isso não existe ainda. Então eu fiquei muito triste com essa situação que ocorreu. Eu espero que o diretor da Escola Maria Madalena, ele no mínimo, ele se retrate pela situação ocasionada. Muito obrigada.
palavras. A palavra é do Miranda Júnior. Não exclusivamente com o objetivo de fomentar por mais vezes a participação dos vereadores na tribuna, que está até a minha, eu vou manifestar sobre o seu pronunciamento. De fato, não foi um comportamento que contemplasse ou que fomentasse a educação, né, a educação democrática nas escolas. Isso, de fato, nem de longe conseguimos perceber isso. E gerou, inclusive, na reunião de solenidade do distrito, um mal-estar entre alguns vereadores. E pude perceber o sentimento de um em particular, e eu faço questão de defesa, que é do nosso colega Damião. Eu acho que de todos nós, o sentimento de ter sido afastado de um ambiente que ele deveria ser convidado a participar, tenho certeza absoluta, ao meu ver, recaiu sobre o nosso colega Damião. Mas também quero deixar bem claro aqui, não só a população, mas a vocês. Eu não me senti com isso, não. Garanto a todos vocês que a minha representação política não foi afetada em nenhum por cento em relação ao que aconteceu neste evento. A minha representação política continua a mesma. O meu carinho por aqueles que eu represento continua a mesma. E a minha obrigação também. Agora, de fato, o registro que a senhora faz aqui é um registro importante. Eu notei que a situação em que ficou o nosso colega Damião foi uma situação desagradável, porque gerou comentários, gerou piadas, numa reunião que estávamos ali para homenagear, né, personalidades que moravam, que residiram em Baixa Renda, sem dúvida alguma. E lembrando aqui do final do discurso da colega, também é uma situação a ser avaliada, porque se existem todos esses requisitos, e nós conhecemos boa parte deles, devemos sim observar. Mas nós não, em primeiro lugar, nós como fiscais da lei. Mas de ofício, quem tem que fazer isso é a secretaria. E tomei ciência há pouco tempo pela vereadora Lisete, que a secretaria, né, o representante da pasta da Secretaria da Educação, mudou. Agora é uma mulher, né, doutora Cíntia, que está à frente da pasta. Então, sem dúvida alguma, deverá ser o primeiro ato dela avaliar toda essa situação, que imagino não irá repercutir politicamente, porque isso não devemos tomar isso como um fato político, mas devemos tomar isso como uma atitude dentro de um ambiente escolar que futuramente deve ser afastado. A palavra, o vereador Damião Rodrigues. Boa tarde, senhores e senhoras, senhores vereadores, senhora vereadora. Eu apenas nome do colega Miranda Júnior. O episódio que houve segunda-feira, dia 26, faixa no meio, a mim me constrangiu um pouco, nem você mesmo frisou, mas eu tenho um objetivo comigo de não me engafiar com picuinhas. Eu sempre gosto de trazer para esta casa alguma coisa que tire um bom proveito, tanto para a gente, vereador, como para a população de Guamaré e de Baixa do Meio. E a minha convivência já diz tudo. O meu dia a dia dentro desse município já diz tudo.
desde 61, que eu nasci no município, não nasci em Guamaré, porque nasci vizinho que ainda hoje Baixa do Meio se divide em dois. Mas nasci no município de Pedro Avelino e me criei em Guamaré. E até hoje, dos 80 anos de Baixa do Meio, eu, 54, eu convivi sempre em Baixa do Meio. Não nego que tive anos que passei fora, porque eu precisava trabalhar e não tinha recursos para me trabalhar em Baixa do Meio. Então eu tive que trabalhar fora, mas sempre de 15 em 15 dias, de mês em mês, eu estava em Baixa do Meio, na casa do meu pai, na casa dos meus irmãos, e até hoje convivo lá, Baixa do Meio. O que houve, eu acho que talvez, não sei, foi um equívoco do diretor do colégio, mas é que nem eu digo, eu não vou bater de frente, porque para mim eu não vou tirar resultado nenhum, positivo nem negativo nisso. Mas a população de Guamaré e Baixa do Meio sabe que eu sou de Baixa do Meio e sou de Guamaré porque fui eleito com o voto do povo de Guamaré e de Baixa do Meio e todos os distritos, graças a Deus, onde eu menos tive voto, mas eu tive 2 votos. Em todos os distritos aonde tem urna eletrônica no município de Guamaré. Muito obrigado. A palavra continua facultada. Presidente. Com a palavra, vereador Gustavo Henrique. Boa tarde, senhor presidente, caríssimos colegas vereadores, senhoras e senhores aqui presentes. No mínimo lamentável estarmos hoje aqui discutindo um tema que poderia ter sido, sem dúvida nenhuma, evitado. E eu quero me solidarizar aos colegas e desde já pedir desculpa, porque, salvo engano, um dos nomes que apareceu lá na exposição foi o meu. E eu, diante desse fato lamentável, eu nem sei se isso foi uma coisa boa ou se foi uma coisa ruim. Eu concordo integralmente com os colegas, a começar pela colega Diva, que usou a tribuna e de forma muito coerente esclareceu toda a situação. E o colega Damião, eu acho que fechou essa discussão quando diz que a importância do poder legislativo é muito maior do que esta que estamos nesse momento fazendo aqui. Mas é muito importante que haja esse registro para que se evite a reincidência de um fato tão lamentável, porque ao invés de nós estarmos prestando um serviço, promovendo inclusive distinção entre aqueles que têm igualdade absoluta, eu acho que isso acaba sendo um desserviço. E essa situação que foi abordada hoje pela senhora, a vereadora Diva, ela nos remete a uma situação em curso que também envolve um outro estabelecimento de ensino. Não sei se é do conhecimento dos colegas, mas eu faço questão de noticiar nesse momento. A escola Sebastiana Ricarda, que fica lá no distrito de Baixa do Meio, ela teve a sua diretora afastada das funções. Eu inclusive estou com um documento aqui, que é de origem lá da Secretaria de Educação, noticiando o afastamento da secretária, todavia não expõe ou não justifica as razões para tal. Nós temos o privilégio de ter 2 advogados aqui nesse parlamento e eu acho que Vossa Excelência pode avaliar até muito melhor do que eu. É algo assim realmente estranho, no mínimo. E não que a gente tenha que sair adotando uma medida equivocada para reparar uma outra. Eu acho que a gente tem que extinguir a medida equivocada e de forma bem abrangente dizer
que deve ser feito com bom senso. Então, mas vejam que há uma certa incoerência. Essa senhora, a Luane Lira da Silva, ela está sendo afastada de suas funções por algo que, se Vossas Excelências leem aí, não vão achar o motivo. Ao mesmo tempo, um fiscal da lei desse município vem à tribuna da casa e narra uma situação que configura falta gravíssima. E aí a gente, se fôssemos irresponsáveis, iríamos exigir dessa comissão o mesmo tratamento, dessa vez com um fato determinado, com uma justificativa plausível, qual seja o discurso da vereadora Dilma, que não deixa nenhuma dúvida acerca de quem deve responder por esse ato. Mas eu particularmente quero desde já dizer o que eu penso disso. Se adotarmos essa medida, seria o mesmo, guardadas as proporções, que faltou água no município, afaste o prefeito. Quem vai perder é a população. Não se pode ficar alternando o comando, seja de uma escola, seja de uma Câmara de Vereadores, seja de um município. Quem perde é quem está sob o regimento daquela gestão ali. Então vamos ter bom senso, vamos abrir o diálogo, vamos procurar o entendimento e vamos reparar e repudiar as ações que provocam esse tipo de situação. Eu espero que, diante disso que foi dito hoje aqui, possam repensar acerca do afastamento, do pedido de afastamento, que, diga-se de passagem, já efetivou-se, da diretora da Escola Sebastiana. Porque já imaginou ficar evidenciado no município que as medidas, principalmente as punitivas, no âmbito municipal, são adotadas ao bel prazer sacilar de quem? Então fica esse registro aqui, e eu quero desde já me pôr à disposição para buscarmos o entendimento e evitarmos esse tipo de situação que só quem perde é o povo. A palavra continua facultada. As palavras, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Edinor de Albuquerque. Senhor presidente, senhores vereadores, eu comungo da mesma indignação dos senhores vereadores. Discordo em alguns pontos, procurei entender, me preocupei no momento que aconteceu, inclusive procurei Andresa Santos, que não é leitura minha, mas é leitura do Miranda Júnior, e procurei ela e fiz a primeira indagação. Qual foi o critério que foi excluído alguns vereadores? Porque eu não participei de todas as festividades do aniversário de Baixada do Meio, em função de minha esposa estar cirurgiada, eu tive que ficar com ela em Natal. Senão teria percebido já na sexta-feira ou já no sábado também. E só pôde vir na segunda-feira. E lá, quando cheguei, vendo algumas fotos, foi que eu percebi que tinha sido excluídos. E aí perguntei a Andresa qual tinha sido o critério. E ela me disse, uma das dificuldades que estava tendo era de pegar as biografias dos vereadores. Eu disse, isso aí não justifica, porque você poderia deixar um quadro em branco, entendeu? Com a notificação de que tinha pedido a cada vereador. E aí, se ele não entregou, seria responsabilidade sua. Mas ela não me convenceu disso e trouxe um professor, o qual acompanhou o trabalho. E aí o professor disse que tinha resolvido fazer a pena dos vereadores que representavam diretamente Baixada do Meio. Aí eu perguntei aí, professor, como é que você vai me convencer que Damião não é de Baixada do Meio? Como é que você vai me convencer que Nildinho não é de Baixada do Meio? Então a responsabilidade também é do professor, como foi dos alunos, como também é do diretor. E não pense que eu vou excluir a responsabilidade de André. André tem responsabilidade porque quem tem cargo de direção tem que supervisionar o que está sendo feito. E eu espero que no próximo aniversário de Baixada do Meio, isso não volte a se repetir em respeito a todos os vereadores que compõem esta casa. Porque tem tratado a Escola Maria Madalena
inclusive quando votaram aqui o requerimento de reforma da Escola Maria Madalena. E aqui não foi só um vereador que votou, foi todos os vereadores que votaram em benefício de toda a classe. Então, ele tem que se posicionar de forma diferente do que foi posicionado. Agora, quanto à questão que Diva colocou, eu sei... Se eu me permite só um comentário, não é afrontando o discurso do amigo, é só lhe fazer um pedido. O senhor fez questão de dizer o nome da garota e dizer que ela tem um vínculo comigo. O vínculo que ela tem é bem maior do que o senhor colocou. Ela é minha amiga, eu conheço ela de criança. Ela hoje é casada e eu acho que é um bebê ainda. Mas, das próximas vezes que esse assunto for mencionado, eu gostaria, sinceramente, de lhe pedir esse favor, que retirasse de qualquer discurso o nome dela. Porque ela não tem obrigações nenhuma, a não ser educacional. Ela só veio nos questionar e nos pedir uma biografia. E depois nos procurou morta de vergonha, dizendo que estava com vergonha, porque não precisava mais das biografias, mas, muito embora já tivesse requerido, queria pedir desculpas e informou que foi a ordens do colégio, ou seja, da equipe docente, e não da equipe discente, da administração, e não dos alunos. Então, assim, só para a gente avançar, não vamos considerar as justificativas dadas por uma integrante da equipe educacional. Ela é uma aluna, ela foi cobrada. Só para a gente afastar assim, pode tocar no professor, diretor, mas vamos excetuar ela. Eu não quero polemizar, mas a minha comunidade parlamentar eu posso mencionar quem eu desejar. Mas eu não estou querendo colocar ela como bônus pela autora da história, até porque ela não tem responsabilidade. Eu estou dizendo porque ela nos procurou aqui. E lá, a primeira coisa que eu fiz, olhando para ela, quando eu saí, eu levantei e disse: justifique-se, Adamino, porque não tem justificativa. Mas eu não quis colocar. E a justificativa foi muito além do que apenas essa que você citou. E eu deu. E nenhum momento. Para mim, não polemizar, não trazer as justificativas que ela me deu, eu também me deu todo mundo, é que eu estou lhe pedindo, exceptue ela, que é para a gente não entrar nesse assunto. Lá no calor da discussão, eu percebi que era como se eu estivesse sendo privilegiado em detrimento dos outros vereadores, e isso eu não faço, porque se fosse em detrimento dos outros vereadores, Gustavo teria sido excluído também, que não faz parte do meu grupo político. Entendeu? Então não deu esse comportamento de pedir para retirar ninguém. Jamais eu faria isso. Entendeu? Mas eu ainda quero também responder um pouco a questão de Diva. Eu sei que Diva, que tem um coração grande de fora, que tem um amor grande, mas que está com raiva e tem sentimento e está certa. A gente tem que se indignar. Quando a coisa machuca a gente não pode esconder não, tem que se indignar. Eu só quero discordar do Diva, porque aqui nesta casa passou uma lei, tá certo? Eu não era vereador, não estava vereador, e passou uma lei dizendo o seguinte, que se por acaso não fosse preenchido as vagas, quem nomeava era o prefeito. E aí não precisava ter os requisitos que a lei exigia. Entendeu? Então passou esta lei aqui. Então, se passou, e quando houve a eleição lá no Maria Madalena, não houve nenhum inscrito. Não houve a inscrição de nenhum candidato. E aí, por isso, o prefeito nomeou André Bertoldo, que há poucos dias era o diretor que ganhava prêmio, era o diretor que se destacava, era tudo. Depois desse problema, eu já senti o sentimento, inclusive, de pedir a cabeça dele. Que eu acho que você não pode ser avaliado pelo único fato. Você tem que ser avaliado pelo conjunto de fatos. E aí, eu peço bem a vocês para discordar de quem pediu a cabeça de André. Muito obrigado. Antes de encerrar essa sessão, não havendo maneira, todos já fizeram uso das suas comunicações parlamentares, mas se a senhora quiser, vereadora, mesmo com o
enterro ali da tia Maria Tereza, eu espero os 6 minutos aqui e atendo, fico aqui atento ouvindo a senhora. Eu só queria, antes de encerrar essa sessão, fazer só um breve comentário em relação ao pronunciamento do meu colega, senhor vereador Gustavo Henrique, em relação só à questão do afastamento dessa diretora. Eu acredito e também vou apurar, mediante tudo que eu vi aqui, o motivo do afastamento da senhora diretora lá do colégio Sebastião Ricardo, porque eu acho que seria muita imprudência do setor de sindicância ou então do setor jurídico da prefeitura ou da secretaria afastar ou suspender temporariamente um funcionário de suas funções, onde ele é concursado, foi votado pelo simples bel prazer de vontade individual de A, de B e de C. Eu não acredito nisso. Eu acho que tem, e concordo com o senhor, que tem que haver um diálogo, tem que haver todo um aparato antes de tomar alguma decisão que se vem mexer com um órgão e uma entidade, que é uma escola, que tem que ter um comando para continuar com as suas atividades escolares. Mas vou me inteirar bem desse assunto e farei, deixarei o senhor bem esclarecido sobre o que está acontecendo, e estamos aqui para, se houver um diálogo, nós chegarmos a um consenso e resolver todos esses problemas que hoje foi só de ordem de diretor da escola, por uma falha humana, um erro, um pensamento talvez mal colocado, com a palavra mal colocada, e hoje a sessão praticamente foi resumida a isso. Mas é muito bom esse debate. Eu também não fico de fora e não discordo em momento algum da indignação da vereadora, do pronunciamento dela, do aborrecimento dela em relação a essa situação. Eu estava presente, mas para mim também resumiu tudo. Eu estava presente, eu vi os nomes dos vereadores, mas não me senti ofendido de modo algum. Porque se tem uma coisa que a população do Amaré conhece, são os vereadores, são o prefeito, são os agentes políticos desse município. Então, está bem pertinho delas novamente dizer que tem que permanecer nos seus cargos, e não é uma biografia que foi deixada de ser lida que vai me afetar para que eu possa baixar minha cabeça ou possa deixar de buscar os objetivos em comum para o povo. Eu não me ofendi com isso também não. Eu fico aqui coladinho com o vereador Damião, porque eu acho que isso é de ordem até interna de ser discutido. E antes de encerrar, eu só queria deixar a minha emoção para minha tia Maria Tereza, que hoje faleceu, e convidar qualquer dos senhores que estiverem aqui presentes, vereadores, vereadora, a participar do seu velório e enterro, que será agora a partir das 4 horas. Estarei indo para a comunidade Manseco 1 para participar do velório da última despedida. A minha tia, que é uma das irmãs mais velhas do meu avô Chico Francisco de Antônio, e dos irmãos só resta uma viva, que é a tia Touca, também bem velhinha, mas Deus ainda está concedendo os dias de vida aqui na terra. Agradecer a todos presentes, agradecer aos vereadores e marcar uma nova sessão para o próximo dia 10, terça-feira, no prazo regimental às 15 horas. E muito obrigado, boa tarde a todos.